Oi, no vídeo de hoje eu vou te indicar alguns livros que eu amei. Mas antes de falar de livro, eu preciso falar de como eu leio os meus livros, porque é uma coisa que fez total diferença na minha vida e isso poderia ser um publi, mas não é. Eu sempre leio no Kindle. Na verdade, tem um livro que eu vou falar hoje que eu ganhei da editora, então eu li a versão livro físico. E mesmo em casa, eu deixo ele morando do lado da minha cabeceira e aí quando eu tô a fim de ler, eu pego, escolho um livro e leio. Outra coisa que é legal, porém perigosa do Kindle, é que é muito fácil você comprar um livro novo, né? E a Amazon é mestre de fazer isso, né? Mestre em fazer o quê? De sugerir coisas que você... Tenho duas dicas, na verdade. Dica número 1 é o Kindle, né? Mas eu tenho o hábito de que quando eu tô, por exemplo, no Instagram e alguém recomenda um livro, ou eu vejo alguma coisa que me dá vontade de ler um livro, eu baixei um app que chama Goodreads. Essa é a minha segunda recomendação para vocês. É um app basicamente para você categorizar os seus livros. Então, livros que você já leu, livros que você quer ler, e os que você já leu, você pode dar uma nota para eles, é tipo uma resenha para ajudar as pessoas que buscarem por aquele título ali no aplicativo. É o Vivino dos livros. É assim? O Vivino tem espaço também para você? Sim, o Vivino Tipo assim, vinhos nota... que eu quero beber? Sim, vinhos que as pessoas dão nota e fazem resenhas. Pois é, mas é que pra mim o mais legal daqui não é simplesmente as notas e as resenhas. É a prateleira dos livros que eu quero ler. Porque daí quando eu vejo alguma recomendação, por exemplo, se fosse eu assistindo este vídeo, e algum dos livros, né, que a pessoa fala me chama a atenção, eu vou lá pro Goodreads e coloco como um livro que eu quero ler. Aliás, tem um aqui que eu preciso mudar de prateleira porque eu já li. Ah, tá vendo? O primeiro livro que eu quero falar pra vocês são os livros da Liane Moriarty. O primeiro livro são os livros, vocês perceberam, né? Eu já li Nove Desconhecidos, O Segredo do Meu Marido, Big Little Lies e O que Alice Esqueceu, todos da mesma autora. Fiquei um pouco viciada na Liane e eu comecei a ler por Nove Desconhecidos. Nove Desconhecidos é a história de 9 desconhecidos que vão pra um spa, mas logo eles percebem que tem alguma coisa ali diferente, estranha, que a dona do spa tem uma metodologia um pouco... Ortodoxa. Não ortodoxa. Eu vou te falar que esse livro é um ótimo livro para ser o primeiro da Liane. No final, eu lia o livro e eu dava gargalhadas, mas eu gargalhava lendo, porque a situação final, os últimos capítulos, é tão absurda e tão nonsense que eu dava gargalhada lendo o livro. Então, assim, foi um livro muito legal, porque primeiro me apresentou para o universo da Liane, que ela prende muito a gente, é muito impressionante, assim, o tanto que os livros dela, geralmente eu leio em 2, 3 dias, porque não dá, não durmo, fico até de madrugada, inclusive preciso escolher bem o momento que eu vou pegar um livro novo dela para ler, porque assim, é isso, eu peguei o livro, parei de viver, parei de dormir, porque eu preciso entender o que vai acontecer com aqueles personagens. E eu achei o final muito... Não, o final não é engraçado, tá? Ele é trágico, mas ele é tão trágico que pra mim ele chegou a ser cômico, então eu gargalhava do absurdo que virou o final. Tragicômico. Tragicômico. Eu gostei muito desse livro. Eu acho que ele é um ótimo livro para ser o primeiro da Liane, porque os livros dela, eu vou falar de mais alguns aqui, em geral eles têm nuances muito tristes. E não que esse não tenha nuances, mas eu acho que ele é mais positivo do que negativo, sabe? A história. Então, achei divertidíssimo o final dele. É um livro muito legal, Nove Desconhecidos, da Liane Moriarty. Aí, preciso falar do livro mais famoso dela, não vou me estender na história, que é Big Little Lies. Eu não sei nem se ele é o livro mais famoso ou se ela ficou mais famosa depois da série, né, que é produzida pela Reese Witherspoon, que foi um grande sucesso, rendeu aí uma segunda temporada, que veio Meryl Streep. Você quer participar do vídeo? Ela tá doida pra dormir. Bota ela pra dormir no seu colo, você vai ver. Então, a primeira temporada foi um sucesso, depois teve a segunda temporada, trouxeram Meryl Streep, que é a história de 3 mulheres que moram numa cidadezinha. E aí, aos poucos, a gente vai conhecendo um pouco mais da história delas e do dia a dia delas e tal. Eu preciso dizer que, apesar de eu ter assistido alguns episódios da série e ter gostado e achado bonito, o ritmo da série não me pegou. Eu achei ela muito lenta. Toda vez que eu penso na série, só me vem à cabeça a entrada, que é tipo assim, ela na estrada, é a Reese, né, que é a Madeline. Na estrada, e aquele tanto de mar, e não muda. Pra mim, a série é um pouco assim. Eu acho que ela não desenvolve tanto. Mas o livro, por sua vez, é o oposto. É o dos livros da Liane, que é isso. 3 dias eu acabei de ler. E é um livro que também, dos livros da Liane, junto com Nove Desconhecidos, é menos triste, menos pesado.
Não que ele não seja. Mas por que eu tô falando isso? Porque os outros 2 livros da Liane que eu li, um deles, que é O Segredo do Meu Marido, cara, o final do livro eu chorava copiosamente de madrugada. O Léo tava dormindo e eu não conseguia parar de ler o livro, então óbvio que eu terminei de ler o livro na madrugada, mas eu chorava de soluçar, que eu achei que eu ia acordar o Léo. Ela segura muito bem a história, você conhece a família, né, o marido, e você vai acompanhando toda a trajetória deles, e é uma família legal, você se afeiçoa a eles, para no final você entender o que foi esse segredo. Qual segredo é esse que o marido tá escondendo? Gente, quando você descobre o que é, você fica arrasada, é horrível, é muito triste. A maneira que a Liane consegue construir a história, sabe, de você ficar tão apaixonado pelo personagem que no final parecia que eu conhecia esse cara, sabe? Assim, a decepção que eu tive com esse personagem foi assim, sabe, uma facada no meu peito. E era só um livro, mas não parecia. É muito impressionante como ela consegue construir a história. Bom, aí saindo da Liane, indo para outra autora que eu também fiquei bem viciada, a gente chega nos livros da Celeste. O sobrenome dela, eu não sei como pronuncia, você escreve NG. É asiático, então sei lá. Se você souber, não sei, NG, Celeste NG. Que também, gente, Reese Witherspoon, rei na minha vida. Inclusive, comecei a seguir o Clube do Livro da Reese, porque ela lá dá as dicas, né? São sempre livros focados em mulheres, e muitos desses livros ela acaba produzindo e virando os seriados que a gente assiste. Um deles, Pequenos Incêndios por Toda Parte. Falei dele quando estreou a série, depois a série entrou como uma das minhas coisas favoritas, então você já sabe um pouco da história, né? A gente acompanha 2 famílias, numa vizinhança muito perfeita, uma família toda perfeitinha, outra família de artista, criativa, não sei o quê. Elas se envolvem e aos poucos a gente vai conhecendo um pouco mais da história. Eu li o livro antes de assistir o seriado. E eu gostei muito do livro e fiquei muito envolvida, mas depois eu assisti o seriado e achei o seriado melhor, o que não quer dizer que o livro é ruim, só quer dizer que o seriado trouxe nuances que talvez eu não tenha percebido tanto no livro, como a questão do racismo, que no seriado fica muito evidente, e no livro eu acho que isso não é tão claro assim. Uma coisa que esse livro tem e que é muito legal é que ele começa com os tais pequenos incêndios por toda parte, mas você só vai descobrir o que rolou e por que esses incêndios estão rolando no final. E se você já assistiu a série, saiba que é diferente. Não é a mesma história. Então, assim, você começa a ler o livro sabendo que tem incêndios. Aí depois ele volta para você descobrir o que aconteceu até chegar lá. E no final ele volta pro logo antes do incêndio. Ou seja, você vai ler esse livro em um dia. Quem tacou fogo na casa, preciso saber. E foi o meu caso. Eu li esse livro muito rápido, em um dia, porque eu precisava entender quem causou os pequenos incêndios, o que aconteceu, por que isso rolou. E a sensação que eu tive quando eu terminei de ler foi bem parecida com a sensação que eu tive com a série, que tá, mas e aí? Sabe? É uma história que ela não põe um ponto final. Eu queria muito saber o que acontece com os personagens no final. E o final também é um pouco diferente do seriado. Bom, não tem como ser igual, sendo que os incêndios não é a mesma coisa, né? Enfim, fiquei muito curiosa. Foi o primeiro livro da Celeste que eu li e gostei tanto do livro e em como ela construiu a história, principalmente porque eu acho que, assim, é muito difícil de você odiar ou amar os personagens, sabe? E eu acho isso muito positivo, né? Porque todo mundo tem nuances, né? Todo mundo tem lados bons e ruins, positivos e negativos, e ela constrói isso muito bem. Então, assim, eu não tenho uma personagem favorita. Não gosto mais da Mia, ou da Helena, ou da Pearl. Não. Eu tenho questões com todas elas e sabe, entendo todas elas também. Então, eu acho isso muito rico. Até porque ela mostra muito do passado de cada uma delas e como o passado contribuiu para que elas chegassem, para que elas fossem como elas são hoje, sei lá. Isso também é um ponto que é um pouco diferente no livro e na série. Não que não mostra, mas é diferente a história, tá? Mas isso contribui muito, né? Porque você passa a entender aquela pessoa, aquela
característica dela, aquela ação dela não vem do nada. Você entende por que ela tá tendo aquilo, porque você viu da onde aquilo se originou. Mas é muito bem construído e isso fez com que eu gostasse muito da história. Resultado, um tempo depois chegou aqui em casa o outro livro da Celeste, que, se eu não me engano, foi lançado antes de Pequenos Incêndios. Falei, cara, eu vou ter que ler. Porque se ela escreveu aquela história, eu preciso ler o que mais ela escreveu. E se eu não me engano, são só esses 2 livros que ela tem, lançados até hoje. E aí, gente, eu li um dos livros mais tristes que eu já li em toda a minha vida. Diferente do livro da Aliane, né, do O que Meu Marido Esqueceu, que eu fiquei chocada, sei lá, foi um susto e uma decepção. Esse, você vai começando a entender o que aconteceu. Aí no meio você fala, não, mas não foi isso. Mas eu acho que foi. Não, mas não foi. Ai, mas eu acho que foi. E aí você vai ficando preso. E no final, você, tipo, eu fiquei mal. Nossa, é muito triste. É um livro muito, muito triste. Bom, o que é a história? Para começar, se passa na década de 70. E logo no início, a gente entende que a Lídia, que é a filha mais velha dessa família, morreu. E aí a gente vai aos poucos entendendo como foi esse dia para cada membro da família e também quem era a Lídia, porque a gente, como a Lídia não está mais aqui, a gente tem a perspectiva do pai, da mãe, dos 2 irmãos, mas a gente não sabe quem ela era de verdade. E aos poucos, com os relatos e a história de cada um deles, a gente vai entendendo um pouco quem era a Lídia, até que no final a gente descobre realmente que vida ela levava, quem era ela e o que aconteceu naquele dia que levou à morte dela. Acho interessante que a Celeste, os 2 livros não são atuais, então esse passa na década de 70 e o Little Fires é na década de 90. Eu acho isso curioso, porque acaba que tem uma dinâmica que não existe mais hoje, e que acho que muitas vezes ia dar uma furada na história dela, que é a história de redes sociais, Instagram, WhatsApp aqui no Brasil, mas enfim, Messenger pra galera lá de fora. Então não tem nada disso. Então muitas vezes, eu acho que isso me ajuda a gostar mais do livro. Os livros dela me lembram um pouco os livros que eu lia quando eu era mais nova, então quando eu tinha uns 15 anos e tal, os romances adolescentes, me lembra um pouco isso, porque hoje é muito diferente, né? A dinâmica social mudou, então os livros também mudam se eles quiserem retratar isso, e ela não quer. Você lembra que a gente comentou que o Little Fires parecia uma comédia de adolescente na época que a gente assistia a Sessão da Tarde? Na verdade eu falei que parecia muito seriados que eu assistia, né? Tipo assim, Dawson's Creek, que é uma coisa que é outra época, né, gente? Hoje em dia adolescente não vive mais daquela maneira, aquela Barrados coisa... no baile. Isso, é muito essa vibe, assim. Então eu acho que isso é um charme a mais dos livros, sabe? E pra você que é mais novo e não viveu isso, pode ser interessante ver como era, sabe? É muito louco, gente, mudou muito a dinâmica da vida, né? Assim, com essas coisas que a gente hoje usa tão automaticamente, mas que, sei lá, há 15 anos atrás não era assim. Mas eu preciso só dar um grande aviso, assim, que realmente esse livro é muito triste e, sei lá, eu acho que pode ser um tópico sensível para algumas pessoas. Eu não quero falar o porquê, porque eu acho que é um super spoiler, mas é isso, é um livro sensível. Agora, fugindo totalmente das histórias, da ficção, dos romances, eu quero indicar um livro, gente, que marcou muito o meu 2020 e eu tenho uma gratidão por esse livro, tá? Porque ele me trouxe um hábito pra minha vida que eu acho que se eu não tivesse esse hábito, eu estaria vivendo de uma maneira muito pior atualmente e estaria muito menos feliz do que eu estou atualmente. Nas minhas férias desse ano, eu li um livro que chama O Fio da Trama. Esse livro não tem uma autora só, são 3. Não, na verdade, 2 e com a participação da terceira. É um livro escrito pelas irmãs Consuelo e Alessandra Blocher, com participações da Costanza Pascolato, a mãe delas, né? E eu quis ler o livro, obviamente, porque gosto muito da família, da Consuelo e da Costanza. É Costanza, né? Eu confundo o tempo inteiro. É Costanza, que é italiano. Mas eu me surpreendi tanto com o livro, porque a primeira parte dele são os diários da avó delas, a Gabriela, que era italiana e morava na Itália, e através dele você tem um pouco da visão dela de como foi viver a guerra. Primeiro que eu acho muito legal que essa pessoa manteve esse hábito durante uma época tão louca. E segundo,
que é muito, muito interessante você ter a visão, né, de um período tão marcante, importante, trágico, através de uma pessoa comum, sabe? Que era recém-casada. Aliás, ela se casa, a gente vê a história do casamento dela no livro, tem filhos, começa a montar a casa, tipo, se preocupa com a roupa do casamento, mas ao mesmo tempo tem que fugir. É muito louco ver como que impactou, sabe, no microcosmo, assim, porque a gente sabe o impacto que teve no mundo, a gente estuda isso na escola, mas essa visão, assim, sabe, mas e uma pessoa comum, o que aconteceu, a gente não tem acesso a isso, geralmente. E assim, normal mais ou menos, né, uma família de elite, com casas incríveis, ela se casa com uma pessoa que era parte do governo na época, sofre com a perseguição por conta disso, enfim. E aí ela chega ao Brasil. E aí a gente vai conhecendo a história da Gabriela, depois entra um pouco da história do resto da família, então da Constança, de como que eles criaram a Santa Constância, que é a indústria da família, das irmãs. É muito legal, gente, a história é muito rica, é impressionante, assim. Eu amo biografias em geral, e com esse livro, não é exatamente uma biografia, mas você tem um pouco do panorama da família inteira, que é uma família que, né, qualquer pessoa que gosta de moda no Brasil conhece por causa da Constanza. Então é muito interessante você ver da onde ela veio, sabe? Por que será que ela virou esse ícone, né? Como foi a vinda dela para cá e a família, enfim. Mas por que eu digo que esse livro mudou muito a minha vida? Porque foi quando eu li esse livro, a gente estava em Portugal no início desse ano, nossa viagem de férias, e a história do diário que ela tinha, que era um diário que eram 5 linhas por dia, que ela escrevia todos os dias, e ela escreveu, acho que desde os 16 anos dela, ela manteve um diário. E aí um dia eu estava lá em Portugal, vi um diário como esse, estava terminando de ler o livro, falei, vou comprar. E aí desde janeiro eu comecei a escrever todos os dias e, por uma coincidência do destino, estamos tendo a visão ali micro de uma família normal no meio de um episódio trágico mundial, né, que é a pandemia que estamos vivendo, com todas as suas particularidades, né, da família, enfim, que é como também a gente teve a dela. Mas acabou que virou o meu registro, sabe? Disso que a gente está vivendo. Porque eu acho que todo mundo vai ter um grande trauma com essa época da nossa vida e a gente vai todo mundo esquecer como foi. É tipo puerpério, sabe? Assim, o cérebro vai querer esquecer. Não, nem lembro direito, né? A gente não... E eu não quero esquecer, porque é muito louco isso que a gente está vivendo, sabe? E cada dia tem alguma coisa que acontece, e às vezes a gente tem esperança, ou fica muito triste, ou não sei o quê. E acho que no futuro, né, como a Consuelo e a Alessandra viram os diários da avó dela, quem sabe, né, meus netos vão ver esse diário, vão achar isso muito louco, muito interessante, não sei. Mas fato é que esse livro me inspirou a fazer isso, e isso é uma coisa que hoje na minha vida é muito importante para mim e que me ajuda a registrar o meu dia, as pequenas vitórias e, enfim, tem me ajudado muito nesse período. E é interessantíssimo. Se você gosta da história da moda brasileira, acho que vale a pena conhecer um pouco mais da Constanza e da Gabriela também, né, que foi um super ícone por conta da Santa Constância, que foi ela que fundou quando chegou ao Brasil, e é um livro muito interessante, muito rico também. Bom, essas são algumas das minhas recomendações de leitura para vocês. Se você quiser saber mais, eu sempre posto lá no Instagram algum livro que esteja chamando a atenção, que eu estou gostando de ler. Mas eu queria muito que você me recomendasse um livro. Me conta qual livro que eu devo ler. Eu já li vários livros por recomendação de seguidores e é sempre muito bacana porque vocês me conhecem muito bem. Então, quando vocês indicam, vocês geralmente indicam muito certeiro. Me conta aqui embaixo qual deve ser o próximo livro que eu incluo na minha lista de leitura. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe com os amigos. Um beijo e até a próxima. Deus, que preguiça que eu tô, papai. Neném. Colinho tá tão gostoso aí, né? Nossa senhora, tá muito gostoso.